Boa noite, irmãs e irmãos. Saudamos a vocês com a bênção e a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos mais esta noite de quarta-feira para mais uma reunião de oração. Então, que Deus nos ilumine e que possamos aproveitar muito bem esse momento para o nosso crescimento espiritual, para a nossa intercessão por tantas coisas que são caras a nós, às nossas vidas e à nossa nação também. Que assim Deus nos dirija nesta reunião. Passando a leitura do Salmo 19, o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte e cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim, serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a Ti. Que as minhas palavras, os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor Deus, minha rocha, meu defensor. Amém. Louvemos a Deus cantando. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de Te servir. Agradável aos teus olhos, quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó
Muito bem, então o evangelho que nós vamos usar para o estudo dessa noite é Marcos 8, 27 a 38. Depois Jesus e os seus discípulos foram para um povoado que fica perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista e outros que é Elias, e outros que é um dos profetas. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias após ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe seu próprio interesse em primeiro lugar nunca terá a vida eterna, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida eterna. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro para perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Amém. Muito bem, então nosso estudo está baseado aí no Evangelho de Marcos 8, 27 a 38. O capítulo 8 de Marcos continua tratando das questões ligadas ao julgamento do valor das pessoas sobre a urgência em superar o sistema de miséria e fome. E o texto desse nosso estudo inicia informando que saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. Então, antes, eles estavam certamente participando, assim como nós fizemos agora domingo, da comunhão que os alimentara não só de pão, mas dos ensinamentos com enfoque no compromisso com os bons motivos para julgar e reconhecer o valor das outras pessoas, ao invés de desprezá-las. Agora Jesus os coloca diante de situações práticas no contexto social, no meio do povo, expostos a todos os impactos da realidade de conflito entre poderosos e vulneráveis, ricos e explorados. Jesus e os discípulos saciaram a multidão partilhando 7 pães e alguns peixinhos, e ainda seria possível alimentar mais pessoas ou mesmo animais, pois restaram 7 cestos cheios do que sobrou. Alguns fariseus procuravam julgar o valor de Jesus baseados em maus motivos, e o mestre se afastou deles, pois estavam fechados para compreender a mensagem de Deus. Mesmo aqueles que experimentaram o sinal do reino na partilha em meio à multidão ainda estavam lendo a realidade com olhos humanos, influenciados pela corrupção dos fariseus e de Herodes, que procuravam pegar Jesus em contradição perante as dificuldades que o povo sofria. Jesus cura um cego em Betsaida e o orienta que se mantenha afastado do povoado, a fim de que este homem não tenha mais a sua consciência novamente contaminada pelo sistema que cega muita gente ou que tenha o seu valor julgado pelas pessoas com base em motivos desprezíveis. Então, observando essa trajetória, chegamos à perícope de Marcos 8, 27 a 38, que é exatamente o estudo de hoje. Nós vemos que os versículos de 27 a 30, eles têm uma fórmula muito semelhante à que Jesus aplicou ao cego curado em Betsaida: evitar o julgamento do valor que adquiriram com a palavra de Deus com base em motivos maus, que as pessoas não estão preparadas. Quando nós estamos conscientes do reino, com o evangelho em nossos corações, as pessoas nos julgam sem preparo algum. Então, às vezes é bom se manter afastado, dar tempo ao tempo para que as coisas possam se ajeitar de forma que todos conheçam a verdade. Então é interessante que afirmar que Jesus é o Messias
era algo intolerável para os líderes religiosos e políticos daquela época. Eles jamais interpretariam como algo bom, né? Eles se sentiam pressionados, os seus poderes ameaçados, né? Pela presença de um Salvador que contestava justamente aquele sistema que eles representavam. Então, mesmo com muita limitação, diversas pessoas que seguem Jesus, eles acabam assumindo a causa do reino. E sua luta era por justiça e também realizar solidariedade, como vimos na partilha do pão, né, dos peixes entre as pessoas. Então nós temos um grupo que procura ajudar os marginalizados, como as mulheres, pobres, estrangeiros, crianças e doentes. E assim a gente pode perceber quem é Jesus, né, e quem dizem que ele é. Então é dessa prática, imitada por seus seguidores, que a imagem do Messias nasce, em evidente oposição à figura messiânica davídica, né, poderosa, da volta daquele Davi, né, pelo povo judeu. Então Jesus aqui, nitidamente, aparece como um servo sofredor, conforme Isaías 42, de 1 a 9, que prega a prática de um relacionamento social e religioso baseado no amor, na compaixão e na justiça, o que leva a um confronto com as autoridades e, consequentemente, à cruz. É notório que o sofrimento e a morte de Jesus não são castigo nem projeto de Deus, mas consequência de sua prática da justiça e da solidariedade. Então, olha aí como aquela ideia de julgar com mau motivos o valor das pessoas pode levar inclusive à morte. É o caso aqui de Jesus. Então, seguir o projeto do servo sofredor, como Jesus, na sociedade greco-romana, é uma tarefa difícil, já que o império prega e busca poder, riqueza, posição social, honra, fama, tudo isso aliado à grande tentação de idealizar e pregar Jesus como um rei triunfante e profeta poderoso nas dificuldades, como no momento da perseguição. Então, como será que a comunidade de Marcos enfrentou a crise de identidade? Quem é Jesus e qual a sua missão nos movimentos de resistências existentes na Galileia contra o Império? E por que Jesus impõe o silêncio e não permite que as pessoas mencionem seus títulos? Então é bom lembrar que, primeiramente, Jesus logo desfaz o equívoco do povo que tem a pretensão de transformá-lo num Messias poderoso e triunfante. E foi exatamente essa pretensão que penetrou e dominou a comunidade de Marcos. Então, assim como a comunidade de Marcos, nós também às vezes nos colocamos numa posição de pretender coisas que são impossíveis a nós, ou que não nos cabe. Ou desejamos poder, riqueza e tudo mais, ou queremos um Jesus que se encaixe com esses desejos. Então eles olhavam para o céu pedindo que Jesus interviesse logo no mundo para estabelecer seu reino glorioso e definitivo. Ao mesmo tempo, diante disso, Jesus adverte e contrapõe a figura messiânica davídica, triunfalista. Então esse é um momento importante, porque Jesus ele encara, mesmo um servo sofredor e simples, encara de frente esse poderoso sistema, né, ideológico. Então, dessa maneira, a comunidade começa a orientar seus membros para o verdadeiro messianismo de Jesus e seu destino na segunda parte do Evangelho de Marcos, que inicia justamente nesse texto que estamos estudando. Então, a gente vai ter, desde o início do Evangelho, a apresentação da verdadeira identidade de Jesus. Primeiro, na voz do narrador, nós ouvimos a proclamação: Jesus Cristo, Filho de Deus. Depois, o próprio Deus também diz isso. E os demônios também afirmam. E por último, agora, os discípulos também vão proclamar Jesus Cristo como o Filho de Deus. Embora a resposta de Pedro esteja certa, segue-se a ordem do silêncio. De fato, Jesus é o Messias, mas parece que a comunidade ainda não entendeu o seu messianismo, pois espera um Messias glorioso e poderoso. O Evangelho de Marcos apresenta que tipo de Messias é Jesus. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Esse ensinamento será repetido em outras 2 passagens. Então a gente tem aí essa confirmação, né, desse ensinamento.
O texto evidencia que o seguimento de Jesus implica em sofrimento e rejeição. Essa é parte da identidade de Jesus. Então a gente vai vendo que a visão de um Messias poderoso e triunfalista é substituída pela compreensão de um messianismo que passa pelo sofrimento e pela cruz. Um Messias solidário com os crucificados da história. O messianismo de Jesus está relacionado com rejeição, sofrimento e morte, conteúdo essencial de sua identidade messiânica. Então é muito interessante isso, porque Pedro representa o grupo que não aceita essa visão e censura Jesus. Para muitos, a morte de Jesus na cruz era inaceitável. Nesse momento, a reação é violenta. Jesus logo manda Pedro se afastar dele. Ele censura Pedro, dizendo que Pedro não compreende como Deus compreende as coisas. Pensa como ser humano, mas não pensa como Deus. Então havia uma forte contestação contra Jesus na comunidade de Marcos. No capítulo 3, 22, ele é acusado de estar possuído por Beelzebul. Se lembram? Podem ir lá e rever isso. A provocação de Pedro a Jesus lembra também a tentação de Jesus no deserto. Pedro não age como discípulo de Jesus, ao contrário, ele se torna porta-voz de Satanás, que significa em hebraico adversário ou também pedra de tropeço. O convite para seguir Jesus apresenta 3 exigências: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo supõe superar o egoísmo e arriscar a vida por causa de Jesus e do Evangelho. A morte na cruz era extrema humilhação. A cruz era um instrumento de crueldade e desumanização e representava a opressão romana. Então, negar Jesus e seu Evangelho pode ser um caminho de preservação da própria vida, mas a vida perde o seu sentido. De que adiantam riquezas e segurança se a pessoa se fecha à solidariedade humana, se distanciando da fonte da vida? E envergonhar-se de mim e de minhas palavras significa distanciar-se de Jesus e do seu Evangelho e assumir a ideologia do império. O questionamento de Jesus a seus discípulos e à multidão continua exigindo uma resposta ainda hoje. Até que ponto nós assumimos o seguimento de Jesus hoje? Então, irmãs e irmãs, estamos aqui falando ainda sobre o julgar por via de motivos maus, baseados em motivos maus e não de motivos bons. Então é importante identificar o Cristo com os motivos que o Evangelho dá e não com essas pretensões que nós às vezes trazemos de dentro de desejos de uma realidade humana que ela não traz a verdade, que traz opressão. Então é importante que a gente, assim como a comunidade de Marcos, a gente dê essa guinada, olhar para Jesus como um Messias servo sofredor, que é solidário, e isso faz a grande diferença e dá sentido à vida. Deus assim nos abençoe. Amém. Neste momento de intercessão, nós queremos agradecer primeiramente a Deus por todas as bênçãos que sabemos que nos alcançam diariamente, que Deus possa assim nos manter em saúde, em alegria, em união, que as nossas famílias tenham sabedoria que vem de Deus e forças para continuar firmes na fé. Ainda também, nesse momento, queremos interceder, principalmente pedindo a Deus pela saúde das pessoas que sofrem de doenças, pelas pessoas que estão debilitadas por causa ainda desse coronavírus, pelas pessoas que sofrem porque perderam seus empregos, foram tirados delas a dignidade de um trabalho, a dignidade de se alimentarem diariamente. Sabemos que o povo brasileiro está passando por muitas dificuldades, como há muito tempo não sofríamos. Muita gente passando fome, muita gente vivendo a miséria. E percebemos também que vivemos um momento muito delicado na nossa democracia. E pedimos a Deus que nos oriente, que coloque no nosso coração e no coração dos nossos governantes a sabedoria para nos conduzir na democracia. Que nós possamos, como povo, nos unir em torno daquilo que é o mais importante, que é o amor, a união, a solidariedade, coisas que Jesus nos ensinou em seus atos. Assim nos abençoe e nos dê a paz. Amém.